19 horas e 1 minuto em Manaus, 20 horas e 1 minuto em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradio.app, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 3 de setembro, é o 246º dia do ano. Faltam 119 dias para acabar o ano. E o Bolsonaro tá preso há 30 dias. Que bom, os primeiros 30 dias do resto da vida dele. Bom, de fatos relevantes de 3 de setembro, nada. Nada demais, nada aconteceu, nada... Enfim, um dia tranquilo e pacato historicamente. Hoje é aniversário do Charlie Sheen, ator estadunidense muito controverso. Tem uns papéis aí muito bons também, né? Eu gosto dele. Dos papéis dele, a vida pessoal dele é muito controversa, mas não é da minha conta. Não quero convidar o cara para ir para o aniversário da minha filha, né? Aniversário também do Luciano Huck, uma figura também controversa por outros motivos, né? O cara que tentou se aventurar na política, tentou ser isso, enfim. Tá aí, não entrou. Aniversário do Tami Miranda também, né? Ele que é vereador em São Paulo, acho que ele nem foi reeleito, né? Mas ele é ator, músico, enfim. Hoje também é dia do biólogo, parabéns a todos os biólogos desse nosso Brasilzão lindo de meu Deus, é muito importante o trabalho de vocês, acho biologia muito legal e gosto de acompanhar alguns canais de biologia. E hoje também dia nacional do guarda civil, parabéns a todos os guardas civis, aos guardas municipais, acho um erro terem colocado eles como polícias municipais, né? Mas paciência, vida que segue, vamos torcer aí para dar certo o negócio. Sou eu! Vamos fazer o nosso giro de notícias aqui, saber o que os portais progressistas aqui pelo Brasil estão comentando, qual é a pauta, qual é o assunto. Vamos lá então, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na lei da ficha limpa. Projeto aprovado no Senado por 50 votos a 24 unifica a inelegibilidade em 8 anos a partir da condenação com limite de 12 anos para múltiplas penas. Texto de Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que foi preso, que liderou o golpe contra Dilma, aguarda a sanção de Lula e pode beneficiar políticos caçados. Cara, deixa eu dar pausa aqui para comentar. Eu acredito que o Lula vai sancionar esse processo. Por mim, era para não sancionar. Eu entendo que a lei da ficha limpa, como ela está hoje, ela tem cumprido o seu papel. O que eles mudaram? Do jeito que estava hoje, se você era condenado com base na lei da ficha limpa na eleição de 2022 e era sancionado a uma pena de 8 anos, essa pena ia começar a contar no final do mandato que tu concorreu. Ou seja, tu concorreu em 2022, tu foi condenado pela ficha limpa. Essa pena, esse mandato que iria começar que se disputou em 2022, ele acabaria em 2026. Daí é que iria começar a contar os 8 anos de pena da lei da ficha limpa. Mudou-se isso para uma condenação a partir do julgamento, de quando você foi condenado, e estabelecendo o limite de 12 anos. Tu pode ter cometido 300 crimes, 300 situações que te levam a ser enquadrado na lei da ficha limpa. O máximo que tu vai ficar inelegível são 12 anos. E eu acho que o Congresso, a votação foi muito expressiva no Senado, foi 50 a 24. Então eu acho que, apesar de que eu gostaria que o Lula vetasse, eu acho que ele vai acabar sancionando isso. Manchete da Carta Capital aqui. Defesas miram delação de Cid e alegam cerceamento de defesa no segundo dia do julgamento. Advogados de Bolsonaro e dos ex-ministros atacaram a colaboração premiada do Mauro Cid no STF, questionando credibilidade e apontando falhas processuais. José Luiz Oliveira criticou provas frágeis contra Braga Neto e dificuldade com 80 terabytes de documentos.
Deixa eu parar esse aqui que eu também quero comentar isso. Cara, o advogado do Bolsonaro, nesse ponto específico, ele tinha razão. Ele tem razão. Ele mencionou que a Polícia Federal, ou o Ministério Público, juntaram 70 terabytes de documentos no processo. E que esses 70 terabytes representavam 70 terabytes de informação que representavam bilhões de documentos, de arquivos. Gente, o prazo para que a defesa apresente seus memoriais, o prazo para que a defesa, antes dos memoriais, no início, para que ela apresente a resposta à acusação, ele é limitado, são 10 dias. É impossível, é humanamente impossível, ser humano nenhum consegue ler 70 terabytes de informação nos 10 dias da resposta à acusação, nos 15 dias dos memoriais. Ok, você pode alegar, tudo bem, mas eles tiveram desde a apresentação da denúncia até os memoriais, isso deu o quê? Coisa de 4 meses, daria para ter lido. Ok, daria para ter lido, mas eu acho que é um alerta que fica para a comunidade jurídica discutir a revaloração desse tempo que as defesas têm para verificar os processos. Quando o delegado concluiu o seu inquérito e fez os indiciamentos e mandou para o Ministério Público, o Ministério Público não tinha prazo. Ele tinha todo o tempo que ele quisesse, óbvio, respeitando a prescrição que estava correndo, né, para avaliar os documentos e emitir uma opinião. A defesa não tem o mesmo tempo. Ela tem os 10 dias da resposta à acusação. Aí, mas tudo bem, ela teve 4 meses entre a apresentação da denúncia e os memoriais, que são a última peça escrita que a defesa apresenta. Ok, só que se a defesa encontra, já na fase dos memoriais, encontra algum documento ali cuja uma perícia seria necessária, passou o prazo para ela. Marcelo Santos, tem vinheta para ti, tá? Eu já vi que tu é gado. Fica aí, não sai não, que já tem uma vinheta para ti, Marcelo Santos. Então, esse ponto do prazo realmente para a defesa apreciar todos os documentos trazidos pelo Ministério Público, ele precisa sim ser rediscutido e ser revisto. Acredito que isso compromete esse processo? Não. Realmente não acredito. O que está lá era de conhecimento de todos, mas sim, essa questão do tempo é algo que precisa ser revisto e em algum momento vai haver essa discussão, com certeza. Manchete do Brasil de Fato. Defesa de Braga Neto pede anulação da delação de Mauro Cid. Abre aspas, mente descaradamente. José Luiz Oliveira Lima, advogado do Braga Neto, acusou Cid de mentir em colaboração e pediu absolvição de Braga Neto, preso desde 2024. Criticou falta de provas e cerceamento de defesa por acesso tardio a 70 terabytes de dados da PF. Bom, não se podia esperar que o advogado pedisse outra coisa, né? Ele está fazendo o trabalho dele, mas a materialidade, o conjunto de provas nesse inquérito do golpe é muito forte. Então eu não acredito que, pelo menos para o Braga Neto, vá haver uma absolvição plena, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Semana que vem a gente já vai começar a saber. Manchete do Brasil 247. Bolsonaro se faz de vítima e sua defesa diz que ele foi dragado para atos golpistas. Advogados de Jair Bolsonaro negaram participação em planos de ruptura democrática, criticando a delação de Mauro Cid e a ausência de provas. Alegaram que ele foi envolvido em eventos sem conexão direta com o 8 de janeiro. Como é aquele meme lá do Paulo Gustavo, né? Tadinho, que barra. Esse homem inocente, o Bolsonaro, fizeram uma armadilha para ele. Meus amigos, vamos... Todo o respeito ao trabalho da defesa. A defesa está fazendo o trabalho dela e está fazendo um brilhante trabalho. Tem que ser dito. Mas, pelo amor de Deus, isso não vai colar, né? Por favor. Manchete do ICL Notícias. Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Eduardo Bananinha esteve na Casa Branca, mas detalhes de sua defesa ao pai Jair Bolsonaro no STF são vagos. O julgamento envolve acusação de tentativa de golpe, com defesas questionando a delação de Cid e falta de evidências sólidas. Cara, o Paulo Figueiredo, que é o namorado do Bananinha, deixa eu ver se eu encontro aqui o Twitter dele. Ele meteu uma no Twitter aqui de que... Cadê? Deixa eu ver, Paulo Figueiredo. Na prática, ele falou pro gado, olha, esperem 72 horas. Cadê? Achei o texto aqui. Cadê?
Peraí. Tá aqui. Isso ele postou ontem, tá? Paulo Figueiredo é o neto do ex-ditador, o general Figueiredo, e é o namorado do Bananinha, que tá morando com ele nos Estados Unidos e trazendo desgraça econômica pro Brasil. Olha o comentário do Paulo Figueiredo ontem. É preciso ajustar as expectativas. Antes da lei Magnitsky ser aplicada a outros indivíduos, entendemos que é fundamental que ela seja plena e efetivamente aplicada a Moraes e seu círculo financeiro imediato, algo que ainda está em curso. Todo o seu efeito devastador precisa ser sentido para que ele tenha o efeito dissuasivo desejado junto aos demais cúmplices. Esta é a prioridade agora e estamos fazendo tudo o que podemos nessa direção. Ademais, todo o processo de produção de documentação é extremamente meticuloso e demorado. Ou seja, eu não falo pelo governo americano, mas pelo que conheço do processo, mais alvos da lei Magnitsky devem vir. Mas quase que certamente vão demorar mais do que os imediatistas desejam. Essa ideia de um voto, uma sanção, é coisa de quem não tem ideia de como as coisas funcionam. Gente, o que o Paulo Figueiredo disse com isso aqui? Olha, tudo bem, não deu certo ainda com o Alexandre de Moraes, não conseguimos tirá-lo aí, dissuadi-lo, o negócio está acontecendo, mas tenham calma que vai acontecer. A mesma coisa que eles diziam para o gado quando estava acampado na frente de quartel. Esperem 72 horas, vai acontecer. Eu acho que ainda virão mais coisas, muito provavelmente vão haver novas sanções, tanto para pessoas quanto para o Brasil, mas eu acho que a munição está acabando. Eu sempre falei aqui, isso tem um limite. Vai chegar uma hora que os Estados Unidos vão dizer pro Bananinha e pro Paulo Figueiredo, gente, não deu, acabou aqui. Até porque os Estados Unidos eles estão envolvidos nisso, não é por interesse no Bolsonaro. O Trump está pouco se lixando pro Bolsonaro. O que eles querem é interesse econômico, é interesse de poder, e enquanto defender o Bolsonaro for interessante para eles, eles vão continuar fazendo. Na hora que não for mais interessante, tchau e benção. Se encher o saco, a gente vai te deportar daqui. Ponto. É exatamente isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer. Mas o gado quer esperar 72 horas, espere 72 horas. Deixa eu mandar um oi pra galera que já tá online aqui, a Valéria, o Gilmar, o Kleber Santos, Joseph Gordilho, Raquel Coafer, Zacarias, Vovó Nanete, Viadielson Souza, Romero Marques, Francisco Jorge Pereira e mais um monte de gente que tá acompanhando. Gente, deixa o nome da cidade de vocês no comentário pra eu falar o nome da cidade de vocês, tá? E os bolsonaristas, fiquem aí que tem uma vinhetinha especial pra vocês, tá? Tô de olho aqui. Cadê Cláudio Marcos Silva? Ah, tá bom. Espera aí, Cláudio Marcos. Tem uma vinheta pra ti daqui a pouco. Bom, vamos entrando na pauta. Tudo já foi dito. Acabou pro Bolsonaro? Bom, sim, tudo já foi dito. Tudo o que a defesa do Bolsonaro, tudo o que a defesa de todos os réus desse primeiro núcleo, que é o núcleo crucial, poderiam dizer, já foi dito. Houve o momento da defesa preliminar, das alegações iniciais, quando foi recebida a denúncia. Houve a instrução processual, onde os advogados de todos os réus indicaram testemunhas que eles queriam que fossem ouvidas. Houve o momento onde eles puderam apontar que provas, que perícias eles queriam que fossem produzidas. Houve um momento onde eles puderam requisitar acariações. Vamos botar o meu cliente de frente com o fulano. Foi com o Mauro Cid que fizeram, que é o delator. Houve o tempo para que quem quisesse fazer delação premiada, fizesse delação premiada. Só o Mauro Cid decidiu fazer. E houve o tempo para a apresentação escrita de memoriais. O que são os memoriais? É o resumo de tudo. É onde você vai dizer tudo o que aconteceu no processo e o que você entende que deve ser o desfecho desse processo. Isso no ponto de vista do advogado, tá? E hoje foi o último dia das sustentações orais. Depois que você apresenta os memoriais escritos, você tem ainda 1 hora para você sustentar oralmente, para você falar para os juízes por que aquilo que você escreveu
deve ser acatado? Por que que aquilo que você escreveu está correto? Hoje acabou isso. Todos os advogados de todos os réus desse primeiro núcleo tiveram a sua expectativa, tiveram a sua possibilidade de falar e disseram o que quiseram, dentro da legalidade. Gente, eu sou um incorrigível defensor do direito de defesa. Todo mundo tem o direito de ser defendido com avidez, de forma aguerrida. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu sou advogado também, né? Quem acompanha o programa sabe disso. Olha, deixa eu falar aqui, o Gilmar Oliveira lá de Piraquara, do Paraná, um abraço. Kleber Santos do Rio de Janeiro, tamo junto, um abraço para vocês, para todo mundo do Rio e do Paraná também. Qualquer dia desse estou batendo por aí. Então, voltando, eu sou um incansável defensor do direito de defesa. E eu entendo que os advogados fizeram a parte deles. Eu posso gostar de uma linha defensiva, eu posso não gostar de uma linha defensiva, eu posso concordar com determinada tese, eu posso não concordar com determinada tese. Mas o direito do advogado ter liberdade para fazer seu trabalho é sagrado. E todos os advogados de todos os réus tiveram liberdade para fazer o seu trabalho. Ponto. Isso garante o contraditório, isso garante a ampla defesa. Eu fiz um resuminho aqui, um resumo minúsculo, óbvio, de tudo do que os advogados disseram durante as suas sustentações orais. Os advogados do Mauro Cid foram Jair Alves Pereira e o César Bittencourt. Cara, o César Bittencourt, advogado do Mauro Cid, ele é um dos maiores processualistas do Brasil. Ele é citado em inúmeros processos, ele é uma grande referência, é um cara uma grande referência dentro do direito. O Mauro Cid fez uma escolha qualificada. Em resumo, eles defenderam a delação do Cid, negaram a coação, mas, convenientemente, né, disseram que ele só falou o que sabia. A gente já sabe que ele não falou só o que ele sabia. O Cid ficou fazendo um jogo de leve trás, vendo até onde dava para ir, o que dava para esconder e tal. Ele não falou nada de punhal verde e amarelo, nem de Copa 22. Pediram perdão judicial para ele, que não vai acontecer. Pediram uma pena leve e pediram a manutenção do acordo. Cara, o Cid, hoje saiu até a informação de que ele pediu baixa do Exército, que ele não conseguia mais continuar a carreira. Óbvio, ele é chamado de coronel delator pelo Garnier, né? E isso pegou as Forças Armadas, em regra. Elas são muito contaminadas ainda pelo bolsonarismo. Então, devia ser difícil mesmo para o Cid estar dentro de um quartel, sabendo que do superior dele, do general de 4 estrelas, até o soldado raso que acabou de entrar, todo mundo estava olhando para ele falando, porra, tu é um traidor, traiu o Bolsonaro. Não há honra entre bandidos. Ali eram bandidos e ele entregou para livrar a cabeça dele, porque se o Bolsonaro, para livrar a própria cabeça, precisasse entregar a cabeça do Mauro Cid, do pai, do irmão, de quem quer que seja, ele iria fazer. Então, Mauro Cid foi mais esperto do que ele fez antes. Se vai ser mantida a delação dele, não sei. Eu acredito no meio termo. Eu acho que ele não vai ter todos os termos do acordo que ele pretendeu, mas algum benefício haverá. Vamos saber agora na terça-feira que vem. O advogado do Alexandre Ramagem foi o Paulo Renato Garcia. Eles negaram que o Ramagem tenha feito espionagem ilegal, juravam que o Ramagem simplesmente estava juntando os pensamentos do Bolsonaro e de recortes públicos, também contestaram a delação de Mauro Cid, mas ficaram chamando aquilo lá porque voto impresso, voto auditável. Tomaram um creu da ministra Carmen Lúcia, que falou para eles, a eleição brasileira é auditável, ponto. E ela falou que é auditável porque ela já dirigiu auditorias. Eu também, enquanto um humilde advogado daqui de Manaus, sei que é auditável, porque eu, quando era secretário-geral de um partido, acompanhei uma auditoria no processo eleitoral. Então, toda vez que você vê um bolsominion falando, porque o processo é auditável, é mentira. O processo brasileiro é auditável e ele não passaria a ser auditável apenas com o voto impresso. Pelo contrário, o voto impresso ele iria suprimir um elemento de segurança que a gente tem, porque hoje nós temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Não tem um único
sistema eleitoral no planeta que chegue perto da eficiência e segurança do sistema brasileiro. Quem discorda disso ou é muito burro ou tem muita má fé, ou as duas coisas. E aí a ministra Carmen Lúcia foi para cima do advogado, cortou a palhaçada. Eu tinha visto antes, eu achava que ela tinha interrompido a fala dele para fazer a reposição da verdade. Mas me disseram que não, que na verdade foi depois da sustentação dele, ela interferiu e ela o abordou. Então tá tudo certo, agiu corretamente a ministra. O advogado do Almir Garnier é o Demóstenes Torres. Para quem não lembra do Demóstenes Torres, esse Demóstenes Torres, ele era senador, ele foi envolvido num esquema de corrupção com um empresário de Goiânia, um bicheiro chamado Carlinhos Cachoeira. Ele foi cassado do Senado e hoje foi a redenção dele. Hoje, pela primeira vez em muitos anos, ele voltou a ter os holofotes do Brasil voltados para ele, o ouvindo, e ele, dessa vez, não como senador, mas como advogado. Ele estava defendendo o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, e que falou para o Bolsonaro que as tropas dele estavam à disposição. O Demóstenes Torres falou que isso era bobagem, como se oferecer tropas para alguém dar um golpe de Estado fosse brincadeira. Tá. Ele ficou lá rasgando a seda com o Janin, bajulando o ministro Alexandre de Moraes. No final também pediu anulação da delação do Mauro Cid e ficou tentando ali ser brother dos juízes, né? Enfim, quem escolheu ele foi o réu, então não tem nada a ver com isso, ele que arque com as consequências. O Anderson Torres foi defendido pelo advogado Elmar Novak. Ele jurou que o Anderson Torres é um santo, que não tinha prova nenhuma do golpe. Encontraram a minuta do golpe na casa do Anderson. Não, era só um papel do Google, sem importância. Ele fugiu para os Estados Unidos. Não foi uma fuga, ele estava de férias. Mas ele apresentou o comprovante de pagamento da viagem em data muito anterior. O Ministério Público foi checar o localizador com a companhia aérea. A companhia aérea falou que aquele localizador que a defesa do Anderson Torres apresentou para usar como prova de que ele não tinha participado, de que ele não tinha fugido, que era uma coisa muito anterior, a Gol disse que aquilo não existia, que era falso. E aí pediu a absolvição do cara, direito dele pedir absolvição, mas não vai colar não. O Augusto Helena foi defendido pelo advogado Matheus Milanese. O Matheus Milanese é aquele que pediu para almoçar antes, tá? Que pediu que ele queria tomar café para atrasar o julgamento e tal, enfim. Pediu a absolvição do Heleno, falou da nulidade de provas, falou que não havia ligação nenhuma entre o Heleno e o 8 de janeiro ou os planos golpistas, e falou que a agenda do Heleno foi manipulada pela PF. Aqui ele falou uma coisa que eu achei muito peculiar, que me chamou muito a atenção, que a gente tem que observar com muito cuidado isso. Ele falou que eles pegavam apontamentos da folha 8 e juntavam com a folha 100 para construir com isso um raciocínio. Nada impede que eu escreva uma coisa numa folha e complemente um raciocínio em outra, mas é importante avaliar isso. Vamos ver se essa avaliação vai ser feita no voto do ministro Alexandre de Moraes e no voto dos demais ministros. Eu não assisti todo o depoimento a sustentação do advogado do Heleno, mas me falaram que ele foi muito bem, que ele conseguiu trazer elementos contundentes. Vamos aguardar. Cara, o Bolsonaro ele foi defendido pelo Celso Vilardi e pelo Paulo Cunha Bueno. Eu fiquei decepcionado, porque assim, o Paulo Cunha Bueno ele tem publicações no direito penal, ele é um jurista reconhecido e respeitado no direito penal, mas eu nunca tinha visto ele sustentando, e eu achei tão fraquinha a sustentação dele, achei tão pouca coisa, eu esperava tão mais dele, enquanto profissional, conhecido e de boa reputação que é, mas não foi isso que ele entregou. Reclamaram essencialmente dos terabytes de informação, dos prazos curtos, negaram qualquer situação de golpe e disseram que o Bolsonaro garantiu a transição, o que não é verdade. A transição, gente, ela não é uma vontade de quem está saindo do governo. Tem lei assegurando a transição. Se o cara não cumpre a lei, tem punição para ele, tem inelegibilidade, tem multa, pode ter crime de
tem crimes previstos, enfim, não foi porque ele quis. E o Bolsonaro nunca participou de qualquer ato de transição. Na primeira coletiva, depois da eleição, onde ele até hoje não reconheceu o resultado da eleição, ele falou e foi embora, sem dizer nada. Daí o Ciro Nogueira foi quem pegou o microfone lá no Palácio do Planalto e falou que iria iniciar a transição. Ou seja, não colou. O advogado do Paulo Sérgio Nogueira era o André Fernandes. Ele também negou o golpe, disse que as acusações eram fofocas sem prova, que aquele desfile de tanques era um evento inofensivo, que as reuniões onde foi discutido o golpe eram um mero papo furado, e pediu a absolvição dele como se fosse tudo mal entendido, sem nenhuma consequência. O advogado do Braga Neto, esse eu vi a sustentação, um grande orador, fala muito bem, desqualificou a delação do Cid, apontou falhas no acordo, apontou contradições e, em resumo, disse que não havia prova nenhuma e pediu absolvição. Ele, dos que eu assisti, acho que foi o que teve o melhor desempenho. Se ele vai conseguir sucesso, a gente vai saber na terça-feira que vem. Mas o fato é, a coisa está muito feia para os bolsonaristas, eu espero que piore, e após muitos... Eu até comentei hoje, enquanto eu estava dando aula, que eu gostaria muito de ver o Bolsonaro na cadeia pelo que ele fez com o Brasil na pandemia, pelo que ele fez com a minha cidade aqui. Gente, para quem está vendo o programa pela primeira vez, está ouvindo, o programa é feito de Manaus, eu sou amazonense. A gente viveu o terror da crise do oxigênio. Quem tiver curiosidade, procura no Google, digita aí, crise do oxigênio Manaus. Isso aconteceu porque os bandidos dos bolsonaristas sabotaram as medidas de prevenção contra a Covid, negaram oxigênio para Manaus. Quem se mobilizou para mandar oxigênio para os hospitais amazonenses foram artistas, capitaneados pelo Whindersson Nunes. Manaus tem uma dívida de gratidão gigantesca com esse rapaz. Inclusive, ele, ao invés de darem título de cidadã manauara para a estúpida da Michele Bolsonaro, que nunca fez nada pela nossa terra, podiam dar o título para o Whindersson Nunes, né? Que é um cara que merece, ajudou muito a salvar vidas aqui em Manaus, gravou um especial, né? Gravou um show dele aqui com um público de quase 40 mil pessoas. Então, tá faltando a gratidão do poder público para com o Whindersson, né? Mas eu queria muito ver o Bolsonaro e os bolsonaristas na cadeia por conta do que eles fizeram na pandemia, por conta dos crimes, das vidas que eles ceifaram. Infelizmente não vai acontecer, mas ele vai para a cadeia pelo golpe de Estado. Paciência, se não vai de um jeito, vai do outro. Deixa eu chamar bolsonaristas, é com vocês agora. Chegou a hora, tá? Vamos lá, quero ouvir. Vou chamar aqui os bolsonaristas. Se apresentem, bolsonaristas. Vamos ler os comentários aqui. O comentário da Valéria. Cadê? Não, primeiro ela respondeu. Primeiro mandar um abraço para Piraquara, no Paraná, e para o Rio de Janeiro, lá para o Gilmar Oliveira e o Kleber Santos. Cadê? Cláudio Marcos Viana comentou aqui: você não sabe nem o que está falando, esquerda lixo. Vai entender que comunista não é mais aceito em nenhum. Não sabe nem falar nada. Gente, esse Cláudio Marcos Viana é gado. É gado. Outro comentário aqui da Edilene Silva. E o Eduardo Talhaferro chegou ao Brasil. Cadê o risinho de deboche dos petistas? Ela não sabe nem o que ela está falando. Essa Edilene da Silva é gado. É gado, com certeza. Raquel Cofer, chegou os burros. Eu não entendi aqui para quem ela falou, então não vou presumir que ela seja gado. Acho que não é, acho que ela estava falando dos bolsominions, inclusive. O Joseph Gordírio, que além de... Esse aqui eu vou banir. Depois eu vou banir da live porque ele está desrespeitando quem ouve a gente, então ele tem que ir pro inferno. Esse Joseph Gordírio é gado? É gado, com certeza. Ó, tem um tal de Marcelo Santos aqui. Bolsonaro, o melhor presidente. Esse Marcelo Santos é gado? É gado, com certeza.
Cadê que mais aqui? Comentário do Cori ou é Core, sem anistia pra bandido. É sem anistia pra bandido mesmo, Cori. Essa turma toda vai pra cadeia e vai logo. Gente, vamos fazer o nosso segundo giro de notícias aqui, saber quais são as manchetes pelo mundo, saber o que os portais pelo planeta estão falando, qual é a notícia. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do Diário de Notícias, portal português que publica notícias para o mundo. Defesa de Bolsonaro alega não haver uma única prova que o ligue à tentativa de golpe de Estado. Advogado Celso Vilardi negou o envolvimento de Bolsonaro em atos golpistas, criticando a delação de Mauro Cid e a falta de evidências concretas. Afirmou que o ex-presidente respeitou a transição democrática e questionou a acusação de crimes como a abolição do Estado Democrático de Direito. Bom, seja aqui no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer lugar, Bolsonaro continua preso e vai sair da casa dele para a cadeia. Manchete da Rádio Progresso de Cuba. Díaz-Canel destaca o caminho chinês para o progresso. O presidente cubano elogiou o modelo de desenvolvimento da China, destacando sua relevância para nações em desenvolvimento. Enfatizou a amizade entre os países e a busca por avanços econômicos e sociais, mencionando o progresso chinês como exemplo. É isso. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. FMI mantém silêncio incômodo e crescem dúvidas sobre continuidade do esquema cambial. Após intervenção do governo argentino no mercado de câmbio, o FMI evitou comentários. Especialistas preveem ajustes na política monetária pós-eleições, com risco país elevado e desafios para financiar a dívida. Olha, pode estar vindo uma moratória argentina aí. Isso vai ser muito perigoso para os argentinos, mas pode significar o sepultamento político do Javier Milei, né? Vamos ver. E finalizando, manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que também produz notícias para o mundo. Sistema de inteligência artificial protege salmão do Atlântico em rio da Noruega. Em Skalelv, um sistema de IA da Huawei lançado em 2021 via Tech for All, identifica e separa salmão rosa invasor do salmão nativo. Identifica e separa o salmão rosa invasor do salmão nativo do Atlântico com 99,997% de precisão. Ele interceptou 4.000 invasores, reduzindo ameaças à desova nativa com apoio de parceiros noruegueses. Olha aí, mais uma vez, tecnologia chinesa trabalhando pelo mundo, né? Coisa boa. Vamos agora para o momento dedo na goela, né? Falar de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo? Pera, cuidado aí! Olha a frente! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Jorginho Melo. Nascido em Ibicaré, Santa Catarina, começou como vereador em Erval do Oeste pela Arena no ano de 1976, presidindo a Câmara aos 21 anos. Formado em estudos sociais e administração, atuou 23 anos no Banco do Estado de Santa Catarina como gerente e diretor, voltando à política em 94 como deputado estadual pelo PL. Foi deputado estadual por 4 mandatos, presidiu a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi governador interino em 2009, foi eleito deputado federal em 2011 e senador em 2022. Criou o Pronamp. Em 2022, foi eleito governador de Santa Catarina com 70% dos votos. Líder do PL e aliado de Bolsonaro, tem 77% de aprovação em 2025. Jorginho Melo manchou a sua gestão com o nepotismo descarado ao nomear o filho Felipe para a Casa Civil em 2024. Pra tu ver, hein? Bloqueado por violar a ética. Na CPI da Covid, atacou Renan Calheiros, servindo de capacho de Bolsonaro. Sua submissão cega ao ex-presidente e a oposição mesquinha a Lula expõe um político oportunista que traz Santa Catarina por ambição e ideologia rasteira. Jorginho Melo é uma pessoa nefasta.
E vamos falar agora da lista de bolsonaristas que estão presos ou tornozelados nesse momento, né? Adoro. Vamos lá, chama a vinheta. Apistou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Lista de bolsonaristas presos ou tornozelados: Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio, Felipe Martins, Débora do Batom, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Corrêa Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, Rosana Maciel Gomes e Jair Bolsonaro. Pera aí que eu vi que chegou mais um gado aqui. Cadê? Ah, tá aqui, o gado que chegou, pera aí. O comentário do Júnior aqui: desrespeitar pra você é falar da inteligência de quem vota no larápio de 9 dedos. Esse Júnior é gado. É gado sim, com certeza. Então volta a vinheta aqui. E agora pra gente purificar, né, pra desopilar desse pessoal escroto que apareceu aqui, vamos de notícia boa então. Brasil lidera a inclusão social na América Latina com investimentos recordes. O Brasil consolida sua posição como principal propulsor de inclusão social na América Latina, investindo 12,4% do PIB em proteção social, quase 3 vezes acima da média regional. Esse compromisso, destacado em relatório da CEPAL, foi decisivo para retirar o país do mapa da fome e tirar milhões da pobreza, mostrando um caminho promissor de desenvolvimento. O sucesso das políticas brasileiras, que reduziram a pobreza à menor proporção desde 2012, inspira a região e será levado a uma cúpula global. O momento é de otimismo, com o Brasil liderando uma aliança internacional contra a fome e a pobreza, mostrando que um futuro mais justo e inclusivo é possível para todos. Deixa eu mandar mais um obrigado para quem está me acompanhando aqui: Antônio Pedro de Alcântara, João Pinheiro, Wellington Santos, Francisco Silva, Maria Severina, Bira Nair Silva, Cori, TikTok Terapia, Valéria... Cadê TikTok Terapia? Nunca foi condenado por corrupção. Assistencialismo para manter povo nas rédeas, coisa de extrema esquerda. Ih, rapaz, chegou. TikTok Terapia é gado. É gado sim, com certeza. Gente, 19 horas e 40 minutos em Manaus, 20 horas e 40 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do programa, copia o link e manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, amanhã estamos de volta, fui!